Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando aí dessa vantagem de 1-0 do time do Flamengo, que o Flamengo abriu aí dentro do Maracanã com o gol de Bruno Henrique, nessa vitória por 1-0 do primeiro jogo das oitavas de finais da Copa Libertadores da América aí do time do Flamengo. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando aí do time do Flamengo e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, assistir pós-jogo, saber todas as novidades do Flamengo e ser um dos primeiros a ser notificado assim que são uma novidade aí do time do Flamengo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Por causa da altura e do porte físico, mas ele com certa dificuldade ou de dar uma raspada, porque não tinha ninguém para raspar a bola para ele raspar a bola para alguém. E a intensidade que a gente conhece do Flamengo, né, no pós-perda. Tinha muita posse de bola e quando perdia tentava pressionar para recuperar essa bola o mais rápido possível. Acho que o Flamengo cansou com essa intensidade imprimida no primeiro tempo, no segundo tempo. E aí o Inter começa a ter um pouquinho mais de liberdade para poder sair jogando, para poder adiantar um pouco a linha, para poder dar um pouquinho mais de saída para o Alan. E o jogo ficou mais equilibrado, ficou mais aberto, o jogo ficou com muito espaço dos dois lados. E daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais sobre esses detalhes. Mas acho que foi mais ou menos isso. Diante das possibilidades, né, de classificação, acho que as possibilidades para as duas equipes, acho o Flamengo ainda um pouco favorito, até pela vantagem que construiu. Mas sobre essa satisfação, hoje eu vi muito torcedor do Flamengo insatisfeito, né? Muitos reclamando, né? Poxa, cara, o Flamengo ganhou, o Flamengo construiu uma vitória, construiu uma vantagem. E isso, contra uma equipe do tamanho do Internacional, é sempre importante. O jogo vai ser no Beira-Rio semana que vem, um jogo difícil. Mas o Felipe trouxe um ponto importante, né, que é o Flamengo não toma gol, o Flamengo se defende bem, o Flamengo tem uma linha defensiva muito segura. E por isso que eu não entendo essa insatisfação dos torcedores, muito parecido com o do Fluminense depois do jogo de mas tomou um gol, que é isso? O Fluminense construiu uma vitória importante fora de casa. Um gol ali no final, isso acontece, cara, mas traz um resultado também muito importante para o Rio de Janeiro. Eu acho que as pessoas analisam, não, o Flamengo tinha que meter 3, 4, não é assim, jogo de mata-mata não é assim. Eu vou assassinar a coerência com o que eu vou falar aqui, é um crime contra a coerência, eu vou assassinar a coerência. Mas por que eu entendo esse torcedor? Porque tem a ver com a expectativa prévia antes do jogo. E eu vou vestir a carapuça. Ontem, a gente está fazendo favoritômetro. E não tem certo ou errado o favoritômetro, né? A mesa estava assim, 55% Flamengo, 60% Flamengo. Eu aumentei a aposta. Eu falei, eu acho que é 70%. Eu vou explicar por que eu achava, antes do jogo começar, 70%. Porque eu entendo que de cada 10 confrontos, 10 mata-mata, deste Flamengo e deste Inter, o Flamengo passa em 7, o Inter passaria em 3. Então, eu acho que é 70%, é uma diferença grande. O Flamengo hoje é mais time, ele tem mais solução no time titular, muito mais solução no banco. E eu imaginava que ontem essa classificação pudesse ser encaminhada. Aí tem o primeiro tempo. E tudo isso que pessoas como eu pensavam assim, acontece. O Flamengo faz o primeiro tempo assim e o Inter não respira no primeiro tempo, né? E aí passa a sensação de que o confronto poderia ser encaminhado ontem. E o segundo tempo a coisa muda de figura. E mais do que muda de figura, apesar do Flamengo ter tido a chance com o Luiz Araújo de fazer o segundo gol, a partida termina com o Inter na área do Flamengo. Eu sei que sem levar nenhuma chance absurda de gol, mas com o Inter na área do Flamengo. E passando a sensação de que em Porto Alegre, um jogo único, o Flamengo pode estar num dia ruim, pode ter um erro de arbitragem, pode ter um lance de sorte, o Inter pode estar num dia extremamente inspirado. Essa qualidade, essa superioridade que o Flamengo tem em relação ao Inter e que se demonstrou no primeiro tempo, ela pode virar pó com 90 minutos no Beira-Rio. Então, quando eu digo que eu vou assassinar a coerência, o Flamengo ganhou o jogo, que é o que mais importa, né, no mata-mata. Mas aquela expectativa que eu tinha de 70%, eu já baixo para 65%, 60%, porque a vaga não foi encaminhada ontem, né? Foi uma vaga que começou a ser decidida com uma vantagem para o Flamengo, mas ela não foi encaminhada. Então, é por isso que eu imagino que o torcedor do Flamengo hoje possa estar um pouco frustrado, não triste. Porque o jogo também apresentou essa possibilidade de o Flamengo já encaminhar e isso não aconteceu. Mas quero perguntar a sua opinião. Você, telespectador do Seleção, nosso megafone, pergunta para você.
qual o tamanho da vantagem do Flamengo. Então, assim, você tem uma barra aqui, se você tem, quando você for votar, você tem a possibilidade, 100%, 90%, 80%, a barra vai variar de acordo com os cliques. Então, qual a vantagem do Flamengo, né? Então, ela vai de 0 a 100. No final, a gente mostra essa média, né? Falta pouco, está confortável, você tem várias opções ali para ir votando e essa barra vai variar de acordo com o seu voto. Essa pesquisa vai ficar no ar até o fim do programa. Vamos falar da vantagem do Flamengo e rodar os melhores momentos? Depois a gente faz o nosso termômetro, porque primeiro vamos debater, mostrar o jogo, vá que algum aqui consegue convencer o outro com seus argumentos. Os melhores momentos estão na tela. Ninguém vai duvidar que o primeiro tempo foi um amasso, né? Mas assim, como o Roger disse, era um Flamengo que tinha muito volume, muita posse de bola, mas quando você olha as oportunidades que o Flamengo cria, assim, são em números inferiores ao que é esse volume e posse de bola que o Flamengo tem. O Inter praticamente não conseguia passar do meio campo. Eu vi o Inter tentando fazer algo muito parecido com o que o Atlético Mineiro fez e funcionou muito bem contra o Flamengo nos jogos contra o Maracanã, só que com uma diferença. O Atlético se defendeu um pouco melhor e o Atlético tinha um escape que incomodava o Flamengo. Em velocidade, seja com o Hulk, com o Rony, o Atlético, o Coelho, o Atlético conseguia incomodar o Flamengo. O Internacional ontem não conseguia. Fosse com o Wesley pelo lado, o Alan Patrick acabou ficando muito preso na marcação no meio campo. Essas bolas longas lá na frente para o Ricardo Matias também, a zaga do Flamengo estava levando superioridade em todas. Então, muito por conta disso, foi se desenhando um Flamengo que tinha muito do domínio, mas assim, as oportunidades, chances claras, as finalizações, a gente vê como essa do Bruno Henrique, ele gira em cima da marcação, sempre com a marcação muito próxima, não eram chances assim, evidentes de gol, foram poucas. Quem falou também aí dessa vitória do time do Flamengo, dessa vantagem aí do time do Mengão, levando lá pro o Internacional, lá pro Beira-Rio, foi a galera aí do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí dessa vitória do time do Mengão. Entre os membros, claro, da nossa equipe, o Gustavo Berton e o Cícero Melo, que acompanharam também o jogo, não é, Cícero? E contam pra gente a repercussão por aí com o Flamengo em vantagem para seguir vivo na Libertadores. Cícero. Um grande abraço para você, Bruno, para os companheiros, Donk, Prats e para o Fã de Esportes. Olha só, temos aqui não a dupla Cleiton e Cledir, mas são dois gaúchos, Berton de Porto Alegre, Cícero Melo de Pelotas, aqui com esse visual lindo do Pão de Açúcar e da Baía de Guanabara, então tá tudo em casa, né? Daqui a pouco vai chover, vamos então tocar o barco aqui, Berton. O Maracanã, como já vimos aí na matéria, mais de 68 mil torcedores presentes, 1.500 colorados, com a presença da comissão técnica da Seleção Brasileira, o técnico italiano Carlo Ancelotti, viu o jogo, que não foi um grande jogo. O Flamengo veio com algumas mudanças do Felipe Luiz, né? O Bruno Henrique foi a grande surpresa entrando de saída no lugar do Pedro, acabou fazendo o gol da vitória, como sempre tem estrela. O Carrascal fez uma estreia discreta, até porque entrou apenas aos 27 minutos do segundo tempo no lugar do Plata, e o grande desfalque foi o Arrascaeta, que é o comandante e a força técnica desse time. Já o Inter veio como? Teve alguma surpresa quando no time escalado? O Inter perdeu o Carboneiro, né, machucado, não pôde... O Roger não pôde contar com ele nesse jogo, é uma esperança do Inter, para quem sabe, recuperado para a volta. E o sentimento, Cícero, conversando com os jogadores do Internacional, com todo o ambiente por ali, né, funcionários do Inter, o Inter comemorou o resultado, até pelo que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo teve mais de 70% de posse de bola, o Inter não conseguiu jogar, não conseguiu ameaçar o gol do Rossi, mas o Inter sabe que ficou devendo, essa que é a verdade. O Vitão chegou a dizer, depois do jogo, não foi a nossa postura, o Flamengo em casa é um time que empurra realmente o adversário e nos empurraram. Mas o Alan Patrick já viu um pouquinho diferente, ele sabe que o Inter que as alternativas do Inter não funcionaram, o Inter não conseguiu ficar com a bola, então comemorou o resultado. No final da partida, a torcida do Inter cantou, estava empolgada, porque sabe que 1-0 o confronto fica vivo, mas o Inter vai ter que jogar muito mais. Tá tudo em aberto, pro Flamengo melhor foi o resultado. Agora o Flamengo na semana que vem no Beira-Rio se classifica para as quartas de final da Libertadores da América. Com uma vitória simples e com um empate, o Inter vai ter que correr muito para reverter essa situação, né? O Flamengo lembra muito 2019, quando também venceu no Maracanã e conseguiu um empate, e depois empatou no Beira-Rio. Agora o Colorado se apega muito a 2023, quando contra o River Plate perdeu em Buenos Aires por 2-1 e depois conseguiu levar o jogo para os pênaltis em Porto Alegre. O Flamengo é melhor que o River. Se abrir contra o Flamengo não é uma coisa muito boa. O Flamengo tem poderio para fazer mais gols no Beira-Rio.
mas o Inter está confiante de que pode sim pelo menos levar para os pênaltis. Para a gente fechar, por coincidência, domingo pelo Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, tem o mesmo jogo, só que em Porto Alegre, no Beira-Rio, Inter e Flamengo. O Flamengo poderá ter a volta do Arrascaeta, que suspenso não jogou. Resta saber quem que o Felipe Luiz vai mandar a campo, se vai mandar um time titular ou um time de reservas. Danilo, De La Cruz e o Emerson Royal, que sofreu uma entorse no tornozelo, são as dúvidas. E o Inter pode, quem sabe, contar com a volta do Carboneiro, né? E certamente vai poupar jogadores para o final de semana para estar com todo mundo inteiro para essa partida contra o Flamengo. Ponte Aérea, Rio-São Paulo, e você faz as honras da casa, mandando para São Paulo. Então vai, Bruno, vai daí. E a dupla Cleito Cledir é de Pelotas, não sei se você sabe que isso. Vai, Bruno. Deu pra ti, baixo astral. Deu pra ti. Vou pra Porto Alegre, tchau. Não é isso, Cícero? Exatamente, deu pra ti, baixo astral. Vamos pra Porto Alegre, tchau. Eu tô indo daqui a pouquinho, 6 horas, eu tô retornando pra Porto Alegre. É muita cultura, é muita cultura popular brasileira, Prats. É o seguinte, ó, vocês podem continuar com a gente aí, tá? 10 gols de bola parada, desde a chegada de Rodrigo Caio como auxiliar técnico do Flamengo. Eu tava vendo essa tela e lembrando que isso faz uns, 8, 10 anos. Uma vez o Rodrigo Caio, quando ainda estava no São Paulo, ele veio aqui no estúdio, na época era o Bate-Bola Debate, e aí ele fez aqui, nesse telão aqui, a questão de bola parada, de como se posicionar, de como subir, de como bloquear o adversário, no caso ele, né, como defensor ainda. E aí é curioso que hoje, a bola parada tem sido uma das armas do Flamengo, claro que não é só o Rodrigo Caio. Você lembrava, né, Dom, que isso também não é de agora, já é de antes, mas é uma arma rubro-negra. Exato, acho que é importante só pontuar para não parecer que surgiu agora essa questão da bola parada do Flamengo, mas tem muito mérito do trabalho do Rodrigo Caio, sem dúvida nenhuma, como isso tem sido recorrente e é um repertório a mais, né? E ainda mais um Flamengo que às vezes tenha dificuldade em alguns jogos, como foi ontem, como foi, por exemplo, no Clássico contra o Fluminense, e isso acaba sendo determinante. E o que é legal também de destacar, para você ser eficiente, é muito trabalho constante, porque não é encontrar uma fórmula e repetir, porque os adversários vão estudar e vão saber neutralizar. Eu pego, por exemplo, o que aconteceu com o Arsenal. O Nicolas Jover, que se tornou, para quem acompanha a Premier League, ficou muito falado por conta dos gols, sobretudo de escanteio, que o Arsenal fazia. Depois de um período, o Arsenal ficou um tempo sem fazer, porque os adversários estão estudando. E assim, ele foi muito valorizado, até torcedor fez mural dele e tudo mais. Então, acho que tem esse mérito também de você estar conseguindo fazer e se manter fazendo esses gols, porque os adversários acabam pegando, mas por enquanto não estão conseguindo neutralizar essa arma do Flamengo, não. Acho que tem até aquela arte que a gente pode colocar mostrando um pouquinho da jogada, porque claro que assim, chama muito a atenção, qual que é o primeiro impacto que o torcedor tem assistindo ao gol, né? Caramba, o Bruno Henrique estava sozinho. Não é que ele estava sozinho, né? Mas como acontece a dinâmica toda da jogada ali, né? Da defesa do Internacional, que é bloqueada. E aí o Bruno Henrique sobe. O Léo Pereira, ele sobe ali. Mas vocês têm que reparar muito no Alexandro, que é quem vai segurar ali o Vitão, ó. Ele não deixa o Vitão se aproximar e nesse momento, pela imagem aqui por trás, né? De baixo, vai ficar ainda mais claro aqui, olha. Embaixo, como o Alexandro é quem bloqueia o Vitão, que é quem marcaria ali a bola aérea também. E quero convidar, Bruno, que na véspera do jogo, né, os nossos companheiros do Data e ESPN, cada um traçou, né, como que Inter e Flamengo poderiam chegar aos gols, né, e eles falaram muito da bola parada do Flamengo, né, também traçando como seria a marcação do Inter, possivelmente a marcação do Inter, como o Flamengo sabia jogar dessa maneira e tinha uma jogada muito forte, né, já fez gol com o Léo Ortiz assim, já fez gol com o Léo Pereira assim, fez gol com o Bruno Henrique ontem assim. Então a gente pode citar as duas situações. O Inter que tem tido dificuldades na bola pelo alto, na própria área, e o Flamengo que tem sido um time de muito bom treinamento, de muito bom aproveitamento em bolas paradas assim, que definem jogos. Isso define não só o jogo de ontem, pode definir campeonato, título, ainda mais em jogos que tem pouco espaço, muito marcado. E aí, pessoal, vocês acham que o gol de bola parada, principalmente escanteio, vocês acham que tem sido a principal arma do time do Flamengo? Vocês acham que o Flamengo perdeu aquela magia de toque de bola e tudo mais? Vocês acham que isso tem sido a principal arma do time do Flamengo? E se isso for, vocês acham que isso diminui um pouco, né, essa força do Flamengo, essa grandeza do Flamengo ou não? Deixa aqui nos comentários, tá? Vamos debater essa questão aí aqui no nosso comentário e agora vamos voltar para o nosso vídeo. Bola parada tem um peso muito grande. O Flamengo, vocês entendem que tem sido uma das armas e as vitórias têm sido ajustadas, né? Ele
deveria mostrar mais que isso ou não? Faz parte de jogos equilibrados e de uma competição equilibrada? Não, eu acho que está no pacote. Eu acho que esse equilíbrio está no pacote e eu destacaria, Bruno, como é difícil fazer gol no Flamengo. É um time que tem um poderio defensivo que tem chamado muito a atenção. É um time que o Rossi não trabalha tanto assim. Os zagueiros geralmente estão muito bem posicionados. A gente viu ontem quando o Inter cresce no jogo, quando o Matias faz a jogada pela direita, o Léo Ortiz está no meio da área para cortar. Em outros momentos houve um corte do Léo Pereira também. Então é um time que às vezes é econômico para fazer gols, mas dificilmente é vazado, ou mais de uma vez é vazado no jogo. E isso é uma grande notícia para o jogo da volta no Beira-Rio, que deve ter um outro cenário. O Inter possivelmente não vai ter o tipo de jogo que teve no primeiro tempo. O Alan Patrick e o Matias eram muito adiantados, quase não participaram do jogo. Era uma preocupação do Roger de ter muita gente para marcar na intermediária, no próprio campo também. Jogo da volta é uma outra conversa, uma outra história, mas defensivamente é um Flamengo que se comporta bem. Independentemente dos jogadores escolhidos pelo Felipe Luiz, às vezes é o Everton Araújo que é mais marcador, é o Alan que marca menos e joga um pouco mais, o Jorginho também. É um time que, para fazer gol no Flamengo, é difícil. Não é uma missão das mais fáceis, não. Assim, acho que tem que ser feito algumas considerações. Primeiro começo do trabalho, o Flamengo do Felipe Luiz ganhava e dava show. E acho que o torcedor se acostumou com isso e exige isso. E tem potencial, acho que tem potencial para jogar mais o Flamengo. Eu vejo, é um time consistente, porque não é que ele passa sufoco muitas vezes. Tem a questão defensiva que o Prats lembrou, mas tem jogos que ele domina a posse de bola, mas não cria tantas oportunidades. Por exemplo, ontem. Acho que pelo domínio que ele teve, de controle do Inter não conseguir sair do campo de defesa, a gente fala de duas defesas do Rocher, ambas nos chutes do Luiz Araújo, mas não foi uma quantidade elevada de finalizações. No segundo tempo foram só duas finalizações. Como foi, por exemplo, lembra do Brasão contra o Cruzeiro? Exatamente. 30 minutos. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem condição de produzir mais, mas acho que também tem que fazer essas considerações. Primeiro, não é que o time tem jogado mal, tá sofrendo. Muitas vezes ele tem o domínio, tem o controle, só que peca nessa questão de criar chances com maior quantidade. E tem a questão que a gente não pode ignorar, que não é só que o Flamengo tem um elenco, gastou tudo que podia e tudo mais. É um time que passou por uma mudança significativa do time titular. E a gente fala do Carrascal ser inserido, do Saul, mas são jogadores que aos poucos, o Jailson falava isso mais cedo, aos poucos estão assimilando a ideia do Felipe Luiz, não assimilando, mas ganhando condições físicas para aplicar aquilo que se espera. Então acho que é um Flamengo ainda em transformação, mudança significativa do lado direito, e isso tem que ser considerado também para um time que ainda não atingiu esse potencial. Agora, mais uma vez, o Flamengo fez um grande primeiro tempo e talvez, Cícero, Berton, tenha faltado um pouco de fôlego na segunda etapa. Por que isso aconteceu no jogo de ontem? A gente vai ver como os dois técnicos analisaram. Mas é verdade que hoje eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, caímos bastante o nosso nível. Também pelo resultado a favor, talvez, é isso que vem acontecendo, essa queda no segundo tempo, são sempre quando o time está com um resultado favorável. Mas também, como eu repito, o Inter não criou chances, né, apenas na gente, e a gente teve mais chances claras de gol, infelizmente ou felizmente. Fizemos 1-0 e vamos com uma certa vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido. O segundo tempo foi justamente a gente dar um passo à frente, entrar uns 20 metros para dentro do campo do Flamengo, acabar oferecendo as bolas em profundidade, que era o que a gente imaginava que com a escalação do Bruno Henrique o Felipe ia explorar. Também vendo o jogo da gente contra o Bragantino e as bolas às costas que nós, com o bloco mais alto, cedemos. Então a intenção no primeiro tempo foi justamente a gente estar com o bloco um pouquinho mais baixo, para que essas bolas em profundidade não entrassem, né? Eu acho que a gente conseguiu com mérito. Os méritos do Colorado. Então aí a diferença, os números dos dois times em cada tempo. Olha só como no primeiro tempo, o Flamengo teve mais de 70% de posse de bola, 8 finalizações, 20 ações na área do Colorado. 20! E no segundo tempo, olha o número de ações na área do rival, 5. E aí o Inter com mais, 7 ações na área do rival contra 3 ali na primeira etapa. É um jogo bem diferente. E aí, Cícero e Berton, como é que repercute
como é que não só repercutem os números, mas também a atuação? Isso é mais mérito de um Internacional que soube reequilibrar a partida, ou é o Flamengo que no segundo tempo dos jogos tem tido esses problemas, Cícero? Olha, eu vou até levantar uma questão aqui, antes do Berton falar, que depois vocês podem analisar aí. Eu estou curioso para saber o que o Felipe Luiz vai fazer no segundo jogo no Beira-Rio, porque tem um jogador que vai voltar, que é aquela liderança técnica, né? Ele é o carimbador. Todas as bolas passam por ele, que é o Arrascaeta. E como é um jogador com muita qualidade, muda completamente a situação para o Flamengo. Fica até a dúvida, no lugar de quem que o Arrascaeta vai entrar. Eu não vou me surpreender se ele não começar o segundo jogo sem o Bruno Henrique e sem o Pedro, deixando o Arrascaeta ao lado do Luiz Araújo e também do Plata, que aí é um time muito mais envolvente, que eu acho que faltou isso no segundo tempo. Mais toque de bola, mais envolvimento do ataque do Flamengo. Eu acho que o Arrascaeta muda completamente esse perfil para o segundo jogo. E é uma atenção que o Inter vai ter que ter maior. Eu participei da zona mista, claro, entrevistei jogadores do Internacional, mas acompanhei o Pedro ali repercutindo com os jogadores do Flamengo e muitos falaram sobre isso, né? O próprio Léo Pereira falou sobre essa queda do Flamengo no segundo tempo. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês também estão percebendo aí que o Flamengo tem caído de rendimento no segundo tempo? Ontem foi notório, né? Foi nítido aí que o Flamengo não voltou no segundo tempo. É tanto que eu falei aqui que o Internacional não foi porque o Internacional mudou o esquema, voltou diferente no segundo tempo. Não, foi o Flamengo que voltou totalmente diferente nesse segundo tempo. Vocês também acham dessa forma? O que é que vocês acham que deve estar acontecendo no time do Flamengo? Que no primeiro tempo é um jogo e no segundo tempo totalmente os caras parecem que estão cansados. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. O time tem tido uma queda vários jogos também no Campeonato Brasileiro, na segunda etapa de rendimento, enfim, que é algo que o Flamengo vai ter que ter um pouco mais de atenção. E eu não vejo pelo lado do Internacional uma mudança de jogadores ou pelo menos tática. O Inter vai ter que ter uma mudança realmente de postura jogando em casa. Muito mais atenção, porque o Flamengo vai ter, como você falou, o Arrascaeta, que é o pensador do time, uma tensão muito maior no meio-campo, mas vai ter que se expor. E se expor contra um time contra o Flamengo, abrir a guarda contra o Flamengo, pode ser fatal. O Flamengo pode até fazer mais gols dentro do Beira-Rio. Então vai ser um jogo muito estudado pelo Roger também a respeito disso. Não descuidar o setor defensivo, onde foi muito bem no Maracanã, mas vai ter que abrir mais dentro do Beira-Rio, até porque a torcida vai exigir isso. E aí a coisa pode facilitar um pouco também para o ataque do Flamengo. E essa é uma questão que a gente vai ter que ver à frente, então, o Bruno, companheiros aí em São Paulo, no lugar de quem que o Arrascaeta vai entrar e o que o Flamengo ganha com a volta do Arrascaeta. Essa é uma boa discussão até, né? Para os técnicos também estudarem até o jogo da próxima quarta. Berton, até mais, tá? Bom retorno para você, para Porto Alegre. Cícero, a gente já volta a conversar também. Até mais. Até mais, um abraço. Vou para Porto Alegre, tchau. Falamos de lá. Beijo para vocês. Chega de... Não, mas aí não é tá baixo astral, né? Não, em hipótese alguma. Esse alguma. Do lado do Cícero Melo... Que pode melhorar semana que vem, né? Pro Colorado pode. É isso aí. Tem indícios disso, Prats? Não, é uma outra conversa, é uma outra história. O Roger certamente vai preparar o time de uma outra maneira. Talvez seja um Inter que se assemelha muito mais ao Inter que se apresentou em Bragança Paulista, que foi o jogo que deu ao Roger uma condição de mudar um pouco o time também, e menos o time do primeiro tempo de ontem. Acho que o Inter vai, em um primeiro momento, sair para pressionar mais à frente. Vai, não sei se dividir posse de bola, mas vai ficar mais com uma bola também. É um Inter que vai lembrar mais do segundo tempo, mas finalizando melhor, né? Chegando mais do que o Inter do primeiro tempo, que teve claramente uma preocupação de tirar espaço, de conter a velocidade do Flamengo. Porque se defendeu bem, é verdade, o Inter, não é? Sim. Não, é o que falava muito bem o Donk aqui. Sofre um gol de bola parada, é o mérito do Flamengo também, que sabe e treina muito esse tipo de jogada. Mas se você parar para pensar, houve essa chance do Luiz Araújo, um chute de fora da área, depois é um arremate do Plata, que o Rocher defende, um toque de cabeça do Plata, que o Rocher defende também, mas não foram, assim, finalizações muito perigosas para o propósito do Inter de defender mais atrás. Por outro lado, o Inter deixou o Alan Patrick e o Matias muito fora de jogo. Né, o centroavante, que tem muito potencial, é uma jovem aposta do Roger, até pelo momento ruim de Borré e Ener Valencia. O Matias ontem participou pouco do jogo. Ele foi um jogador muito discreto na partida. Certamente o Inter na volta, se for jogar o Matias ou se for uma outra opção, acho que o Matias vai ficar no time, vai municiar mais o centroavante. Vai ser centroavante só de, às vezes, pegar lançamento, brigar com o zagueiro, centroavante de jogar um pouco mais, de ter mais bola no pé. Acho que vai passar por aí. Até por essa condição. Então vocês entendem que
essa diferença do segundo tempo se deve mais aos méritos do Inter. É isso, Dom? Eu, assim, acho que as duas coisas têm que ser atribuídas, porque, mas... assim, não é de ontem que o Flamengo tem tido esses problemas. Esse é o ponto. E até pela intensidade do jogo, acho que o time ainda não consegue sustentar. E assim, a gente fala isso do Flamengo, a gente fala isso do Vasco, a gente fala do Cruzeiro, acho que é uma realidade até pela dinâmica Atlético mesmo. Do Atlético. Então é uma questão do calendário, ainda porque mais... o próprio Felipe falou, e é verdade, isso acontece quando o time já tem vantagem. Exato. Já está em vantagem. E normalmente... E acho que a questão maior é conseguir você transformar o período intenso que o Flamengo tem em criar chances mais claras. Acho que esse é o principal ponto. O Cruzeiro mesmo sofreu isso contra o Santos e contra o Ceará. Isso, exato. Acho que é um ótimo reflexo. E o Flamengo até tem a questão a mais de todo o desgaste, de Mundial e tudo mais. Então, isso acho que tem que ser considerado. Por isso que, lógico, não é normal, não dá pra normalizar e falar que tá tudo bem essa queda de um tempo para outro, você precisa encontrar alternativas, ainda mais quando você tem um elenco que você coloca Cebolinha, quando coloca... você tem esse elenco não era pra ter, né? Então, agora você fala do Atlético que tem problemas no elenco. Então acho que você tem que pontuar as duas coisas, assim, ok, não dá pra normalizar, sim, aí são exemplos mais drásticos, não dá pra você normalizar essa queda, mas também dá pra você entender parcialmente porque isso acontece, mas colocando isso, acho que tem muito mérito do Inter, de sair numa situação de um time tecnicamente mais forte, que consegue fazer as alterações e ainda ter muita qualidade técnica, e você tem essa melhora ao longo da partida. Então acho que dentro do cenário do jogo, acho que é mais elogios ao Inter do que críticas ao Flamengo. Porque olha, teve o jogo de ontem, a gente pode voltar no jogo do Flamengo contra o Ceará, no Castelão. Sim. Contra o próprio Atlético. Foi do Brasileiro, né? Que o Flamengo faz um gol também ali de bola parada com o Léo Pereira. Isso aí. E mesmo na volta da Copa do Brasil, primeiro tempo também, na volta da Copa do Brasil, segundo tempo o Galo melhora. A Copa do Brasil, o começo do jogo foi assim, o Flamengo já virou. Não é que vai virar, já virou. Exato. Teve até semelhança com o jogo de ontem, né? Até o Flamengo criando mais naquele primeiro tempo em BH do que ontem no Maracanã. Mas é um time que tem esse começo geralmente muito forte, né? De pressionar muito saída de bola. Ontem a opção do Felipe Luiz foi para contar com jogadores que se movimentam muito à frente. Se ele perde, talvez, tecnicamente, por um lado, um jogador que tem o refino que tem o Pedro, ele ganha muita mobilidade, né? O Bruno Henrique não era um 9 de ficar ali entre os zagueiros. Saia muito pro lado do campo, o Plato e Luiz Araújo se alternando muito, ora um pela direita, ora outro pelo centro. Então o Flamengo, quando tem a formação, o Felipe Luiz tem feito isso, independentemente dos jogadores, pressiona muito no começo, para conseguir um gol logo de cara ou conseguir um gol no primeiro tempo e aí muda a conversa. Assim? Lá? Eu acho que o Inter pode tentar... Não, talvez... o Flamengo no Beira-Rio vai não sei se o Felipe Luiz vai mudar muito o jeito de jogar, não. Eu acho que ele está muito seguro com essa maneira de jogar. Os resultados estão a favor dele. Acho que o Flamengo vai tentar fazer o que fez no primeiro tempo ontem. Vamos ver a resposta do Inter para isso. Acho que o Inter tem condição de oferecer mais com a bola, principalmente. Era um Inter muito voltado a defender no próprio campo, a tirar espaço do Flamengo, mas com a bola vai ter de jogar um pouco mais. Jogou no segundo tempo o que não jogou no primeiro. Você acha que vai ser a postura como do Flamengo lá? Eu também não consigo imaginando o Felipe Luiz mudando, renunciando tanto ao seu estilo, imagino que jogando só pelo... E ainda mais com o retorno de Arrascaeta, acho que você ganha um acréscimo ali. É o jogador que você tem muita dificuldade de substituir, ainda mais com o Carrascal chegando agora. Então é isso, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu aí o time do Internacional por 1-0, gol de Bruno Henrique, né? O BH, né? Avassalador aí, pai do Internacional, né? Fez mais uma vez o gol da vitória do time do Flamengo. E agora o Flamengo leva vantagem do empate, avança para a próxima fase, perdeu por um gol de diferença. A disputa vai para os pênaltis e aí é loteria, né? Mas e aí, o que é que vocês acharam aí dessa vitória do time do Flamengo? O que é que vocês acharam do empenho do time do Flamengo? Foi falado aí no vídeo, né? Essa questão do primeiro tempo, segundo tempo, né? O time do Flamengo totalmente diferente de um tempo para o outro, né? Assim, a gente viu aí um Flamengo muito bom no primeiro tempo. O Flamengo que acuou o time do Internacional. O Flamengo estava jogando praticamente dentro de toda a sua... de todo o campo adversário. Você vê que tinha hora que os zagueiros estavam à frente da linha do meio, à frente do círculo do meio campo ali, até os zagueiros estavam à frente do círculo do meio campo. E no segundo tempo o Flamengo não voltou pro jogo. No segundo tempo o Flamengo muito apagado, no segundo tempo o Flamengo sofrendo muita pressão. E olha, o Roger não mexeu no time. Não é que o segundo tempo o Internacional voltou diferente, o time voltou com outras peças. Não, o Roger voltou com o mesmo time, é tanto que o Felipe Luiz mexeu primeiro que o Roger praticamente, e o Flamengo ali não conseguiu jogar. Mas não é de hoje,
Tem alguns jogos aí que o Flamengo também tem se mostrado que não tá conseguindo jogar os dois tempos na mesma frequência. Vocês acham que os caras estão se entregando demais no primeiro tempo e estão deixando a desejar no segundo tempo? Vocês acham que tem que mesclar? O que deve estar acontecendo, né? Ontem o Samuel Lino ali, antes da metade do segundo tempo, o cara já estava muito desgastado, então correu demais o primeiro tempo. O início ali do segundo tempo também estava muito em cima, mas só que depois caiu muito de rendimento. Será que os caras estão se entregando demais no primeiro tempo? Não estão sabendo dosar ali, né, a pegada do jogo? O que é que vocês acham que deve estar acontecendo no time do Flamengo para isso estar acontecendo? O Flamengo jogando um tempo bom e o segundo tempo o Flamengo totalmente apagado aí em alguns jogos, principalmente nos últimos jogos. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!